Olá, gente rica! Esse ano o meu novo desafio será me aprofundar na leitura bíblica. E não apenas ler como se fosse um simples livro, mas estudar cada um dos livros para buscar se encontrar sua essência, o ouro escondido entre as suas palavras, o sentido de cada expressão, o significado contextual de cada frase e entender o que estava acontecendo naquele tempo em que foi escrito cada um desses livros aqui. A qual tempo ele se refere, quais são os personagens envolvidos, os códigos, os insights, as pérolas que precisam assim ser pensados desse tesouro que o Senhor nos presenciou como símbolo da árvore do conhecimento que está lá no Éden, nos aguardando. Esse livro é assim um mapa vivo que temos em nossas mãos. Uau, gente, que coisa incrível! E alcançar a vida eterna com o autor da maior história de amor de todos os tempos. Muito, mas muito superior a qualquer história famosa de amor desse mundo, como Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Como O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, ou Corcunda, de Notre Dame, de Victor Hugo. E gente, nenhum deles chega à unha do dedo midinho desse livro aqui. Eu estava conversando com uma amiga ontem e ela estava com uma dúvida e a gente estava batendo um papo e ela perguntou, né, sobre as diferentes versões. Se essa também é a sua dúvida, eu acrescento que o Antigo Testamento ele foi assim escrito em hebraico. E é conhecido também como texto massorético, porque os massoréticos eram assim escribas de Deus, que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente fazem parte do Antigo Testamento. Já a Septuaginta é a mais antiga tradução do hebraico para o grego, que o grego era, na época, a língua universal, assim como o inglês é hoje, né? E foram judeus, aqueles homens estudiosos da palavra, que fizeram essa tradução em Alexandria, lá no Egito, a pedido do rei Ptolomeu II. E convocou esses sábios judeus, dizem que foi 72, 70, mas a gente não sabe ao certo, né? Quantos eram na verdade. E convocou eles para irem para Alexandria, para eles poderem desenvolver esse trabalho. Porque lá era o centro cultural mais importante do mundo. E onde foi construída assim, a mais importante, imponente biblioteca do planeta Terra. E que guardou assim, o conhecimento da humanidade até ser, infelizmente, destruída, né? Ai, gente, como eu gostaria de ter conhecido essa biblioteca. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o livro semanal que eu vou tentar desenvolver aqui com essa leitura, escreva para a gente poder refletir juntos, porque o meu objetivo é me aprofundar nesses estudos e sair assim do visível para o sobrenatural de Deus. Eu não quero repetir aqui o que você já vai ler no livro, mas eu quero acrescentar assim alguns fatos, algumas ideias interessantes para você poder pensar. Então, o livro dessa semana é Hebreus. Com certeza você já leu o livro de Hebreus, mas eu quero transbordar a sua vida com o conhecimento que eu adquiri lendo, pesquisando e orando. Porque o meu objetivo é levar até você, né, o que eu aprendi um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, com pastores, amigos, padres, rabinos, judeus messiânicos, estudiosos e amantes da palavra. Eu faço parte desse último grupo, que é das pessoas amantes da palavra. E Deus conhece o meu coração e a minha sede, porque todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Ele mais uma porção de fé. E em todas as minhas refeições, eu agradeço pela comida assim física na minha mesa, né? E agradeço também pela comida espiritual que Ele me acrescenta a cada dia. Bom, e você? Me conta como é que você costuma ler a Bíblia. Escreve aqui embaixo para mim. Porque quando a gente está viajando de carro assim para uma cidade pela primeira vez, eu amo viajar, né? A ideia é chegar, pegar o caminho certo e chegar na cidade, né?
Mas quando a gente vai pela segunda vez, a gente não se preocupa mais tanto com o caminho. Porque na verdade a gente já conhece a estrada e as ruas que a gente vai ter que entrar. Mas os nossos olhos começam a ver e notar coisas que na nossa primeira viagem a gente nem viu, porque a gente estava focado no caminho. E aí a gente começa a observar aquela casa bonita, aquela esquina, aquela padaria, aquele restaurante, as pessoas, como é que elas andam, as árvores, sabe, o lugar, os parques, os detalhes. E cada vez que nós voltamos a essa cidade, na terceira, quarta, 20ª, não importa, nós sempre notamos algo novo, algo a mais. E somos até capazes de fazer comparações entre um momento e outro. E é exatamente assim que a gente deve lidar com cada livro da vida, como se fosse uma estrada que a gente estivesse assim, chegando e buscando conhecer a fundo o que está acontecendo. Então, se você gosta de adquirir mais conhecimento, eu te convido para vir comigo nessa jornada, nesse ano, nesse meu novo desafio. Se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, muito prazer, eu sou a Cristiane Oliveira. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. E eu te peço já para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, porque é muito importante para mim, tá? E é bom a gente partilhar o ID que Deus nos deixou com uma grande comissão. E se você ainda não me segue, a hora é essa, ó. Tem um xizinho aqui embaixo, clica e curta, me siga, aperta o sininho para você receber todo o aviso, né? Toda vez que eu subir um novo vídeo. Combinado? Então, eu quero te pedir também que você deixe aqui embaixo nos comentários outras informações a respeito desse assunto, para você poder agregar junto comigo, né, essas informações que eu trago. E se você percebeu algo que é super importante, que eu não comentei, que você acha que é interessante, me ajude a ampliar essa visão para as pessoas que vão assistir, porque eu vou amar ler o que você vai acrescentar. Então chegou a hora que a gente vai começar. Eu sugiro que você tenha sempre papel e caneta na mão para poder fazer as suas anotações. Quem sabe no final do seu ano você vai estar com um caderno cheio de novos conhecimentos. E quando ler a Bíblia da próxima vez, você vai ter assim, uma visão mais ampliada e aberta para receber mais de Deus. Pronto? Pronta? Simbora? Então, vamos lá, simbora. Eu vou começar hoje com uma frase de Martim Lutero que diz o seguinte: dizem que devemos ler 2 ou 3 vezes as cartas dos soberanos, pois foram escritas com cuidado e sabedoria. Com frequência muito maior deveríamos ler a Bíblia, pois nela Deus mandou escrever a sua sabedoria. Muito lindo, né? Gente, reflita sobre isso. Que a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus escrita por reis, profetas, apóstolos, juízes, judeus, né? E ghostwriter, assim como eu. Pois é, o livro de Hebreus é um livro assim fantástico, escrito assim através com uma forma de carta, não para nós que somos gentios e que fomos alcançados depois, mas para o próprio povo escolhido por Deus. E assim como os judeus que viveram no tempo de Jesus e não compreenderam o ministério de Yeshua, como ele é chamado, né, que é o nome de Jesus em hebraico, o ministério deles durou apenas 3 anos, né? E assim como na época as pessoas não entenderam, muitos de nós ainda fazemos hoje muita confusão através das inúmeras interpretações com os nossos olhos, né? Focados em religião, em tradição, em dogmas. E esse livro é tão necessário hoje como foi naquele tempo. Tem um senhor que se chama Davi Stern. Ele é um teólogo judeu que mora nos Estados Unidos. E ele, assim, acredita em Jesus. E o grande trabalho de Stern é essa Bíblia, a Bíblia judaica, completa. Ele traduziu para o inglês a Taná, né? E o Novo Testamento. E ele também é autor desse livro aqui, ó,
Gente, enorme. Olha a grossura desse livro. Ele faz comentários através da visão do povo judeu messiânico, que é aquele judeu que acredita, que acreditou em Jesus. E ele fala aqui sobre o Novo Testamento. Então, se você puder adquirir esse livro, procure nas livrarias físicas, procure na internet para você receber em casa, para adquirir esse livro, olha, porque vai te aproximar e muito da visão desse povo que escreveu esse livro, que é a Raiz Oliveira, onde nós fomos enxertados. E uma outra indicação, que de cara eu quero fazer para você também, que quer aprender mais sobre o Jesus, né, os judeus, é o livro também do Flávio Joséfo, que é uma história dos hebreus. Olha só, esse livro, ele é um apologista judaico-romano, que escreveu uma obra completa, desde Abraão até a queda de Jerusalém. Ele nasceu em Jerusalém, acho que em 37, 38 anos antes de Cristo. E ele fala sobre um testemunho do tempo dos apóstolos. E apesar de ser assim um dos judeus que não acreditavam em Jesus, ele confirma a existência de Jesus, que ele, né, não acreditou, né? Mas ele conta toda a história que se passou naquele tempo, naquela região. Então vale super a pena você conhecer a história, né, da Terra Prometida através dos olhos desse judeu pró-romano em termos políticos. Então esse livro, olha, é maravilhoso, super vale a pena. Bom, muitos dizem que o autor de Hebreus é desconhecido, é um ghostwriter para o mundo, né? E existem assim muitas especulações e poucas certezas. Clemente de Alexandria, que foi um escritor, teólogo, um apologista cristão grego que nasceu em Atenas, ele declarou que a carta aos Hebreus é de Paulo, que foi escrita em hebraico para os judeus, que eram chamados de hebreus. E depois foi traduzida para o grego por Lucas, de uma forma bem rebuscada. E a partir de então, esse ghostwriter, Lucas, deixou o texto assim com um estilo tão elevado, né? Tão rebuscado, que as pessoas não acreditaram que foi Paulo. E existe assim uma lista também de candidatos para ser autora de Hebreu. Diz até que foi escrito por uma mulher, Priscila. E eu, Cristiane, creio que foi o apóstolo Paulo quem ditou essa carta, que foi escrita por alguém, não importa se foi Lucas, se foi Timóteo, sabe? Mas foi por um ghostwriter, assim como eu. Não se preocupe com a autoria agora, porque no futuro breve nós saberemos tudo quando estivermos na eternidade, quando estivermos ao lado de Jesus, de Paulo, de Lucas, de Timóteo, lá na Nova Jerusalém, batendo papo, viajando por todos os lugares. Se você tiver fé, né? Preocupe-se agora, sim, apenas com o conteúdo, para você saber o que Deus confiou a esses homens e mulheres. Muitos teólogos dizem que essa carta, assim, muito diferente das outras que Paulo escreveu, porque ele sempre se apresentava logo no início, né? Mas aqui não, porque ele fala diretamente em Jesus. Mas todas as outras cartas paulinas, Paulo, na verdade, estava escrevendo para nós, que somos gentios. E naquela época, os gentios estavam assim descobrindo através do ID, né? Vamos combinar aqui que todas as vezes que eu falar sobre o ID de Jesus, eu estou me referindo ao que Yeshua, né, ordenou lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, aos seus 11 discípulos, depois que ele ressuscitou e antes dele subir aos céus pela última vez. Então ele ordenou e falou o seguinte: ide pelo mundo todo e anunciai, pregai o evangelho a toda criatura. E com isso, obedecendo, né, ao Senhor, né, ao ide do Senhor, Paulo saiu viajando, fundou várias comunidades e que se transformaram em igrejas cristãs. E para algumas ele escreveu as cartas que estão na Bíblia. Éfeso é uma das igrejas descritas lá em Apocalipse, isso, uma das 7 igrejas. Paulo morou lá,
em Éfeso durante 3 anos e também escreveu a carta aos Efésios, que são os moradores de Éfeso, né? E hoje está lá na Turquia, que eu visitei em final de 2019. E provavelmente a carta aos Hebreus foi assim escrita por volta dos anos 60, 70, né, depois de Cristo, mas antes da destruição de Jerusalém. Porque quando a gente lê atentamente, a gente começa a observar que o autor mostra assim, a superioridade de Cristo ao sacerdócio de Arão. Que tudo começou com Arão, que era o irmão de Moisés, né? E também os sacrifícios do templo, que só terminaram na destruição do templo depois de 70 anos depois de Cristo. E o sacerdócio de Cristo é eterno, como ele é, porque ele é Deus. E o autor de Hebreus faz várias advertências aos judeus, mostrando que a glória do templo terreno não passava de uma sombra que ia desaparecer. E existem 2 maneiras para que eu e você possamos identificar também, quando Paulo fala para nós que somos gentios, e quando ele fala para o seu próprio povo, que são os hebreus, os judeus. Ele usa nós, quando ele está falando para o povo dele, para os judeus. E ele fala vós, quando ele fala para nós, que somos os gentios. Então ele sempre fala, né? Ele sempre se coloca entre eles, nós. E uma outra palavra também, que é a chave do livro, é a palavra melhor, que eu contei que aparece 13 vezes nesse texto de Hebreus. Essa palavra nos ajuda a compreender esse livro, que também é chamado de quinto evangelho. Os outros evangelhos são de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E esses 4, eles descrevem o ministério de Jesus na terra, enquanto Hebreus descreve o ministério de Jesus no céu, à direita de Deus. A gente pode observar também que esse livro foi escrito para os judeus que estavam assim, vacilando, né? Na dúvida da fé deles em relação a Jesus. Eles pensavam assim, será que a gente vai realmente acreditar nesse Yeshua? Ou a gente vai aguardar o verdadeiro Messias que ainda não veio? Porque esse é o grande problema e a diferença entre nós e os judeus hoje em dia, né? Porque o autor, ele não estava preocupado se aqueles judeus, hebreus, iam apostatar da fé, ir para uma outra religião qualquer, como muitos de nós estamos fazendo. Não era essa a ideia, não era a dúvida dele de ser desigrejado, de ser ateu, não. A única dúvida daqueles judeus, hebreus, era muito simples, né? Esse é o Messias que já chegou ou ele ainda virá? É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente lê Hebreus, para a gente entender por que Paulo, ou o autor, né, escreve essa carta aos Hebreus. Os judeus tinham até começado bem, mas a dúvida fez com que eles recuassem. E é nesse momento que o autor faz essa carta aos Hebreus para exortá-los, para evitar que eles voltassem para aquela cerimônia do templo que eles matavam bodes, cordeiros, né, para expiação do seu pecado. Quando o cordeiro vivo, que é Jesus, já tinha morrido das nossas dores, dos nossos pecados. Gente, toda vez que eu falo isso, eu me lembro daquela música que é linda, que é Pão da Vida, do Cláudio Claro, que ele canta, né? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Procura lá no YouTube para você ouvir, porque essa música é simplesmente maravilhosa. Então, essa exortação que é feita aos hebreus serve tanto para muitos de nós gentios, que realmente estamos assim apostatando da fé, estamos renegando a nossa fé em Jesus. Isso é muito importante, né? A gente precisa falar sobre isso também. E o autor, ele mostra nessa carta aos hebreus a superioridade de Cristo, dizendo que Yeshua é maior do que os profetas, maior do que os anjos, do que Moisés, do que Josué, do que o próprio sacerdócio, do que o sumo sacerdote, que era a pessoa mais importante.
E também é mais importante do que todo o sistema de sacrifício, do santuário, do templo. Ou seja, Jesus é o nosso sumo sacerdote. O autor, ele escreve assim de forma bem clara que Yeshua é maior do que todos eles que ocupavam lugares muito importantes, né? Na região judaica. E era preciso lembrar eles, né, que Jesus veio e foi assim falado desde o Antigo Testamento, que preparou tudo isso para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para quando ele viesse a gente pudesse acreditar quando ele aparecesse. E nós não podemos entender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento, porque os dois fazem parte da mesma história. Deus foi tremendamente didático, criando toda a estrutura do tabernáculo no deserto, mostrando as ferramentas, né, que eles deveriam fazer para quando viesse o verdadeiro cordeiro limpo, que nós pudéssemos reconhecer. E todos os anos eles celebravam, né, aquele momento assim, como se fosse assim, um treinamento para o futuro. E é tudo perfeito nos mínimos detalhes. Porém, o sangue era dos animais e era temporário, porque a cada ano eles tinham que voltar para fazer aquela expiação, fazer a mesma coisa, enquanto o sacrifício de Cristo é diferente, porque Cristo foi assim, capaz de entender todas as nossas necessidades, porque ele foi um homem perfeito. Ele se compadeceu das nossas fraquezas e ao mesmo tempo que ele assim pode satisfazer todas as necessidades do homem, porque ele é Deus perfeito, 100% homem, né? E ele também é Deus, 100% Deus. Você consegue entender isso? Jesus foi o próprio sacrifício máximo. Ele se ofereceu como um cordeiro, sem mácula, para nos purificar. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram só de bezerro, de bode, que era apenas assim a sombra do que estava por vir, que é Jesus. E mesmo que você não fosse cristão, que você não soubesse absolutamente de nada, se você fosse uma pessoa técnica, que estivesse entrando no meu vídeo agora, e que pegasse depois Hebreus para ler na Bíblia, baixasse aí, e lesse apenas os 2 primeiros capítulos, você já ia conhecer muito quem foi Jesus. E quando Deus resolveu salvar o homem do pecado, ele não mandou os anjos, os querubins, não. Ele enviou o filho dele, que se fez homem, que sofreu, que morreu como um homem, né? Para comprar a mim e a você a preço de sangue. E Jesus ressuscitou com as chaves da morte e do inferno nas mãos. E o diabo não pode mais nos prender a essa morte. Só se você optar por ele, né? A escolha é sua, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Jesus, ele não veio para todos nós. Isso está claro, isso está escrito aqui na Bíblia. Ele veio para os dele, mas ele morreu por todos nós, de todas as religiões, de todos os credos. Leia o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo 22. É lindo. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quer dizer, qualquer um pode olhar para Jesus, não importa onde você esteja, no que você acredita. Se você entender a dimensão dessa declaração, você vai entender o que é propiciação do sangue de Cristo, que é falado no livro de Hebreus. Porque ele explica essa salvação assim de uma maneira sensacional, de uma maneira ímpar, sem igual. E Jesus fez assim de forma única a purificação dos nossos pecados, o que mais ninguém poderia fazer, porque o sacerdócio começou com Arão, né, que era irmão de Moisés, como eu já falei, que era da tribo de Levi, e Jesus era da tribo de Judá. E os sacerdotes eram pecadores, não poderiam fazer nada perfeito. Mas Jesus, o Deus do universo, ele é perfeito e sem pecado. E depois disso, ele retornou ao Pai e entrou no santuário celeste e de uma vez por todas e se sentou à mão direita de Deus. Um outro detalhe interessante que eu quero assim acrescentar, que a gente começa a pesquisar, a mão direita tem uma importância enorme no Oriente. Tanto é que o homem que era
que roubava, ele tinha a mão direita dele decepada, porque ele não poderia apertar mais a mão de um outro homem. A mão direita, no pensamento antigo, né, tinha assim, um grande simbolismo, porque a esquerda era a mão da higiene, né, que eles se limpavam, mas a direita é a mão da bênção, do juramento, de uns atos assim de um rei que ele tocava o cetro de justiça e levantava com a mão direita, lembra do livro de Esther? E foi daí que surgiu aquela expressão: ah, fulano, beltrano é o meu braço direito. Homem ou mulher de confiança. Essa é a ideia da mão direita, dos tempos antigos. Procure no Google, que você vai descobrir que ainda decepa as mãos hoje em dia no Oriente. Hoje ninguém precisa mais ficar atrás de um mediador, porque Deus naquela época só falava com o sumo sacerdote, né, que entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos. E você já ouviu falar que o véu que separava o lugar, né, ele foi rasgado de cima para baixo no momento que Jesus morreu na cruz para nos salvar e disse tetelestai, ou seja, está consumado. Uau! Nós não precisamos mais de nenhum mediador, porque ele é o nosso único sumo sacerdote. Ele se criou uma ponte e nos reconciliou com Deus. O autor de Hebreus também fala, né, das aparições de Jesus. No passado foi na cruz. Hoje, no presente, ele está à destra, a mão direita de Deus, como nosso intercessor. E nós só iremos a Deus através dele, né? E não há outro caminho. E no futuro, quando ele vier nas nuvens de glória e o mundo todo verá no maior evento do planeta Terra. Você está preparado para ver esse retorno do Senhor? Vai ser simplesmente sobrenatural, surreal. O autor chama os hebreus para eles terem perseverança e para eles acreditarem na vida eterna. E que eles também devem estar assim preparados para passar por provações, né? Ele chama atenção para a fé que agrada a Deus, fala da vida que a gente deve ter, porque a gente deve ser assim, nós devemos ser pessoas hospitaleiras, renunciar a vidas de imoralidade sexual, não ter amor ao dinheiro, ser generoso, praticar bem ao próximo, obedecer os líderes e ter uma vida de oração. E aí, me conte, você tinha essa visão da carta de Hebreus? São apenas 13 capítulos. Na minha Bíblia, eu li 11 páginas apenas. Leia novamente agora, depois que eu te passei essas informações, para você poder assim, receber novos insights diretamente do trono. É isso aí. Deixa o seu like para mim, hein? Compartilha. E até a próxima semana com o próximo livro. Tchau.